Essa é uma live que você não esperava, mas você precisava, tá bem? Bem-vindos a uma live curta, tá? É uma aula que eu quero compartilhar com vocês, uma live curta sobre um assunto muito importante, né? Que é a autossabotagem, tá? Por que que eu estou entrando com isso agora? Isso vai ficar aqui no perfil, né? Depois dessa live aqui eu vou baixar essa live, colocar aqui de novo e você pode escutar quantas vezes você quiser. Eu resolvi fazer essa live aqui agora, rapidinha, porque eu quero compartilhar com vocês e também quero deixar isso para mim, tá? O Calunga recentemente veio dar uma aula pra gente através da Mediunidade da Fé, né? E eu achei muito interessante, muito importante eu compartilhar isso com vocês, para eu não esquecer em primeiro lugar, como eu falei, né? E revisar uns pontos interessantes sobre a autossabotagem do ponto de vista do nosso trabalho, né? Autossabotagem, eu já tinha falado porque parece que teve uma participação de uma outra pessoa falando sobre, perguntando sobre autossabotagem, né? E eu falei muito brevemente que o Calunga já tinha explicado, quando a pessoa fala muitos nãos para si. Mas eu quero detalhar um pouquinho mais, porque na aula que o Calunga deu pra gente, ele detalhou um pouco mais, né? E eu já conhecia esse conceito, né, de uma certa maneira, mas ele veio relembrar, até porque nós aqui, eu, né, estou passando por esse processo junto com vocês, passando um processo na minha própria vida, né, particular, então eu achei muito interessante eu poder compartilhar isso com vocês, tá? Na outra resposta que uma pessoa perguntou sobre autossabotagem, eu resumi, mas foi muito rápido, e é muito importante esse ponto para eu passar tão rápido assim, né? E eu quero deixar para vocês registrado aqui, e não vai ser a última vez, a gente vai trabalhar isso muitas outras vezes, tá? O que acontece dentro desse trabalho, a gente vai soltando informação, você vai adaptando daí, eu tenho que dar um preview para você ir fazendo os seus encaixes, você ir entendendo as coisas de acordo com o seu momento, né? Porque não tem uma regra. O nosso conjunto de regras que a gente está passando aqui é uma orientação, é um modo de fazer, né? Porque o problema, eu já falei isso algumas vezes, é o seguinte, às vezes a pessoa sabe muitas coisas, mas na hora de executar, na hora de fazer as coisas no dia a dia, né, vem aquele jeito antigo, vem aquele retrato mental na sua frente, na forma dos seus relacionamentos, e puxa você para os seus hábitos antigos, né? Ah, mas o que tem a ver com autossabotagem? Você vai entender, por isso que eu preciso fazer essa introdução, você entender de onde que está vindo a informação, o que faz sentido para você, e aí você tem um poder de análise um pouco mais profundo quando você faz isso, né? Então, o que a gente está apresentando aqui é algo que muda o referencial. Você é o causador. Ah, Marco, eu já conheço isso. Mas o que você não percebeu por causa dos processos do dia a dia, por causa que você está mergulhado num ambiente que vive o ao contrário, o ambiente, gente, vive o ao contrário. O que isso quer dizer, Marco? Quer dizer que o discurso das pessoas cuidado, tem um grande medo que vai te pegar. Todos, qualquer medo, tá? Põe um casaquinho que tá frio, faz isso senão acontece aquilo. Sempre tem algo na boca de alguém falando, olha, existe um grande perigo, você é muito frágil, tem que se proteger. Eu tô dando um en passant, no geral é isso. Você tá num ambiente que você não tem nenhum poder de decisão e você tem sempre que se defender de algo ou alguém ou alguma coisa, né? Então é como se você tivesse numa condição aleatória, de sorte ou azar, que as coisas acontecem fora sem a menor conexão com aquilo que você é, né? E isso é o que é ensinado pra gente, né? E o nosso trabalho vem falar, não é assim que funciona. Mantenha consciência, as coisas estão espelhando você, sejam as coisas boas ou ruins, elas estão espelhando aquilo que vai para fora, né? Então, e é de maneira natural, não é uma lógica geral, né? Tem determinadas características só suas que estão sendo espelhadas para fora, no formato dos seus relacionamentos, né? Na sua
no seu processo diário, aí seja na sua profissão, em tudo, pega tudo, entendeu? E é muito literal, e é muito assim, toma cuidado com você, cuide bem de você que fora começa a responder, né? E cuide para que você não seja contaminado com a ideia do externo, que toda hora está tentando te puxar para fora, né? Você pode conviver, mas tendo consciência, aí fica mais fácil você aplicar, mas geralmente as pessoas não têm essa lucidez de falar, puxa, então eu preciso ficar consciente desse sistema, como ele funciona, como ele captura minha atenção para eu voltar a ser o velho eu de sempre, né? Isso é uma grande dificuldade que as pessoas têm. E esse trabalho aqui está falando para você, olha, é literal, mantenha consciência, não tem que ter medo, faça com carinho, com cuidado, olha para você, comece a fazer escolhas melhores para você, compreenda que o que foi invertido aí fora é exatamente isso que te carrega para situações que você não quer, né? Não é aleatório, não é sorte azar, é você, né, fazendo coisas com você. Aí o Marco falou para vocês algumas aulas atrás, e são coisas que a gente vai sempre relembrando. Energia é aquilo que você faz com você, tá? Vou repetir porque eu estou dando esse preview todo para chegar nessa frase. Energia é aquilo que você faz com você. Aí veio o Calunga, conversou com a gente, foi ontem, né? Falou assim, olha, a autossabotagem, ela é assim. Você começa com uma atitude de não. Não, eu depois. Sempre tem alguém do seu lado pedindo seu auxílio, pedindo sua ajuda, pedindo para você passar por cima dos seus sentimentos, porque os sentimentos daquela pessoa são mais importantes, né? E eu quero explicar isso daí direitinho para vocês desse jeito, com bastante calma, né? Porque de um modo geral é assim, começa assim, e sempre tem alguém do seu lado chamando a atenção para dizer, olha, a dor é real, a minha dor é muito forte, dor entre aspas, né? Dor pode ser um jeito simbólico de falar, ó, minha necessidade, né? Minha vontade, me ajuda aqui. Sempre você se coloca para depois para fazer algo para alguém, né? E você fica sempre no depois. Depois eu vejo, depois eu faço, primeiro o outro. E aí você tem, presta atenção, uma filosofia, digamos assim, um jeitão, um fundo que faz a forma, que diz assim, isso que eu estou fazendo é bom, porque eu estou ajudando, né? Aí mais no fundo de você está falando assim, para você mesmo, sem perceber, eu sou bom, eu sou bonzinho, eu sou legal, o universo, né, a vida vai me recompensar, Jesus vai me salvar, amanhã eu vou ter alguém anotando as minhas boas ações, né? Você não faz isso consciente, tá? Eu estou falando que existem motivações internas maiores que às vezes você não percebe, que você acha que largar você para depois é uma coisa boa. Acontece que energia é aquilo que você faz com você, correto? Tá bom? O que você faz com você, você projeta para fora. A mensagem que você está botando para dentro é eu depois, eu agora não, eu depois. E o que acontece é o seguinte, esse eu depois começa a se espalhar no ambiente. Eu depois se espalha no ambiente. Os nãos que você está dando para você começam a ficar, vão se espalhando naquilo que você vive. Entendeu? Então aí começa a vir não de emprego, não de coisa, não de relacionamento, não, vários nãos, porque você não. Então sua energia está eu não. A mensagem interna é eu agora não. Olha, o Calunga, ele sempre fala as coisas e é sempre muito literal. Então quando você acumulou muitos nãos, eu agora não, começa a se espalhar no ambiente. Mas primeiro ele vem para você, eu agora não, você começa a ter dificuldades pessoais muito grandes, dificuldades de toda ordem, dificuldades de saúde, pessoais, mentais, emocionais, você fica confuso. Eu agora não, porque os outros primeiro, os outros em primeiro lugar, entendeu?
Então, essa autossabotagem, que você começa achando que é coisa boa, ela começa a ficar ruim porque na cabeça você quer um mundo melhor para você. Você quer uma vida melhor para você. Mas a sua atitude, ela não está condizente com a energia, com a mensagem que você internalizou. Porque você tem um arcabouço de conhecimento, né, que é o que a gente fala do paradigma, dizendo para você que servir aos outros é bom. E que você um dia vai ser recompensado. E que você precisa fazer esforço para viver. Compreende? E vários modelos e pessoas em volta de você agindo da mesma forma. Então, você acha que está fazendo uma coisa boa, você tem uma energia que reflete a mesma energia do todo, da luz, do infinito, você é multidimensional, você está fazendo uma coisa com a melhor das boas intenções. Por isso que a gente fala, você está muito enganado, você está fazendo o contrário. Aí você fala, puxa, eu me saboto. Marco, eu me saboto. Calunga, eu me saboto. Como é que eu faço? Eu tenho uma autossabotagem muito grande. É que o seu sistema de crenças, né, que está em vigor neste momento, ele levou você a colocar tudo e todos na frente. É um engano. É assim que funciona aqui. E como é natural o espelho, esse não, ele vai se espalhando de modo generalizado, sem a lógica humana. Né? Por que eu estou falando isso para vocês agora? Porque quando isso se espalha, isso não obedece uma lógica de 1 mais 1 é 2. Você já está com a energia não. Aí você vai numa fila e a fila é enorme, começa a dar tilt em tudo, entendeu? As portas ficam fechadas porque você já está com um não. Você achou que estava fazendo uma coisa boa e que, mas aí daqui a pouco você começa a se incomodar, porque o saco enche, né, gente? Você começa a querer coisas melhores para a vida, relacionamento melhor, emprego melhor, vida melhor, saúde melhor, e não tem essa fluidez. Por quê? Porque a informação é de não. A atitude que você tomou com você é de não. Entendeu? Compreendeu? E aí é complicado, porque daí você vai tentar reverter isso. Só que você tem que compreender que se você for tentar reverter isso, começar a falar sim para você e não para os outros, você vai mudar. E essa mudança vai trazer incômodo. Entendeu? Porque se você acessar esse conteúdo desse perfil, perceber nessas aulas que isso daqui é tudo muito prático, né? Que o exercício que a gente coloca aí de frases, que a meditação, né? Que a metáfora hipnótica mexe numa simbologia, inverte a polaridade, coloca você em primeiro lugar, lembra você que você é o causador de tudo, que é para você lembrar no dia a dia que o gatilho de poder é um recurso para apertar o pausa, né? Que o Tibirias falou, apertar o pausa no seu sistema, parar de criar conflito, tirar a atenção do que você não quer, porque tudo que você dá atenção cresce. Entendeu? Você começa a se retirar dos conflitos que você está espelhando. Então, esse trabalho te traz um global consciente para você saber o que você está fazendo, para você ter resultado. Como o Tibirias falou, o Calunga falou, eu também falei. Não acredite, faça, acesse o conteúdo, escuta, toma nota, reflete, faz pergunta, tenta usar, mas usa constantemente. Lembre-se todo dia. Acorde de manhã e fala, puxa, isso aqui é um jogo. E o jogador consciente joga melhor. Então, quando você vai reverter a autossabotagem, você tem que entender que você passou muito tempo servil a um sistema. Entendeu? Um sistema que diz que você é um menino feio se você se colocar em primeiro lugar. Que você é uma menina feia se você cuidar de você, aparecer, ficar talentosa, ficar bonitona, o homem também, ficar bonito, vir falar na frente da câmera, fazer as coisas que ele gosta, que ele ama, você vai causar um rebuliço. Porque no fundo é o seguinte, gente, as pessoas almejam o sucesso, almejam uma vida melhor, mas quando elas ficam de espectador na vida, e vendo os outros acontecer, os outros se mexer. Quando tem alguém muito próximo fazendo esse movimento, incomoda. Porque de alguma maneira você está mexendo no sistema de valores que está ali em volta. Quer dizer, se você quebra essa corrente e você se liberta, você
é a ameaça. Entendeu? O que você faz, o que você é, representa uma ameaça para a normalidade dessas pessoas. Então, se você é uma pessoa que se auto-sabotou demais, você cumpre determinados papéis dentro desse teatro, digamos assim, porque você é um personagem nesse momento. Você não é essencialmente, por exemplo, o Marco. O Marco não é essencialmente o Marco. O Marco é um fractal, como a gente já colocou aqui, do todo. Né? Que no agora, no dia, precisa fazer escolhas alinhadas com aquela consciência que ele já sabe que ele tem. Né? E não é tão fácil. Por quê? Porque o dia a dia puxa. Por quê? Porque o corpo está impressionado. Porque Maia tenta gritar. Conhece esse conceito? Vamos colocar na prática. O que é isso? São as necessidades das pessoas, são o entorno. Maia é o entorno chamando, convidando você para cair naquele mesmo personagem. Observador, observador, observador. Use a ordenação observador de maneira mental. Lide de maneira descolada. Regule suas emoções, suas reações. Não reaja, haja, faça escolhas. É dessa maneira que a vida começa a ler que você sabe do que se trata, você está realmente expandindo sua consciência e você realmente está tomando a decisão de se descolar desse roteiro de sofrimento que você fez sem saber o que estava fazendo. Ao mesmo tempo, você esbarrou com esse trabalho. Então, a gente aqui, a gente não quer que você se perca. E quando eu compartilho, eu também não quero me perder. Eu quero me lembrar, olha, o ambiente te espelha no agora. Você serviu muito aos outros. Isso machucou você. Apesar disso, você procurou uma saída, uma alternativa. E aí, você começa a sua jornada para achar o seu valor de volta. E você faz cursos, faz coisas, começa a comprar coisa boa. E por que, Marco? Por que não anda? Por que não muda? Por que as portas não se abrem? Porque no dia a dia, no agora, existem ainda personagens e necessidades que você cumpre um papel junto a elas, onde você ainda se coloca em segundo lugar, terceiro, quarto ou último, achando que está fazendo coisas boas. Não, você está agredindo a sua energia interna, aquela que está ligada com o todo, a mesma que está ligada com o seu eu superior. Você está escolhendo o menor, o mais humilde, o mais pobre, porque talvez com essa confusão toda simbólica que foi feita em volta da gente, você, não é culpa sua, e nem minha, nem de ninguém, você ficou confuso, misturou as informações num fundo meio religioso, achando que cuidar do mais fraco, ou ceder o seu banco, ou você está fazendo coisa boa, desculpa, você não está, você está iludido. Né? Nesse trabalho, esse trabalho diferencia muito porque ele causa esse incômodo. Porque é realmente literal, você é realmente o gerador de tudo. Você realmente está num lugar onde tudo reflete. E ele é múltiplo, ele é multidimensional, múltiplo e é real. Né? Se você não assistiu, assista as outras aulas desse perfil, você vai compreender. Não é um blá 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 de mental, que lá é uma teoria aqui do multiverso. Não, eu passei por experiências em loco mostrando a multidimensionalidade. Né? Eu conto algumas coisas nas aulas e o resto vai estar no meu livro que eu vou lançar provavelmente ou em janeiro ou em fevereiro. Né? Mas aqui a gente não economiza. Aqui é um curso que não economiza. Cada vez que eu aprendo uma coisa, que eu faço uma nova conexão, que eu crio uma nova ferramenta, vai estar aqui. Né? E é importante que se fala tudo muito claro, porque cada pessoa está num processo, num caminho, num momento. Então essa aula aqui, ela vai servir como uma conexão para determinadas coisas que você já está fazendo. Né? Então entenda. Marco, eu quero uma vida melhor, mas as portas não se abrem. Tem alguma coisa que você fez lá atrás que a sua energia no agora está dizendo não para você. É a sua energia que está se espalhando no ambiente e fechando portas, puxando as piores versões das pessoas. Tudo que você dá atenção cresce, você não mexe nisso, isso ainda está lá. Entendeu? Quando você não mexe, é como se você largasse no automático.
né? O que é interessante de se fazer, porque o gatilho de poder, ele te dá um atalho para você não mergulhar muito, porque na hora que você mergulha muito, tem a emoção. Se você não tiver um mergulho para falar, puxa, eu tenho que olhar um pouco para isso de uma maneira cirúrgica, que nem um médico faria, né? E começa a puxar emoção, e puxar conflitos, e puxar histórias do passado, e sabe, ficar enervado, chateado. Puxa, eu tô lembrando aquele problema que eu tive com meu irmão quando eu era mais novo. Nossa, olha, ele me sacaneou. Começa a emoção junto com a narrativa, para você entender as coisas. Isso é ruim, porque você já está meio que reafirmando o personagem do qual você veio aqui e criou essas dificuldades sem que você saiba. Então é importante você dar uma examinada, mas como um médico, com um pouco de distância, e falar, puxa, então é isto, isto e isto, por isso que aconteceu aquilo. Eu realmente, desde pequeno, eu sou muito solícito, eu quero muito salvar alguém, quero muito acreditar, tal, e aí minha energia ficou programada de tal maneira que agora ela está espalhada no ambiente sem que eu tivesse consciência disso. Puxa, mas eu sou o infinito. Eu que mando aqui. Então, quando você começa a tomar consciência de quem você é, a única pessoa que precisa ser convencida é você mesma. Do quê? De que você tem valor. De que você não está aqui para servir ninguém. Né? Que esse trabalho, quando a gente desbarra, e eu estou falando também da minha vida pessoal, um dia eu esbarrei num trabalho que me abriu os olhos. Isso eu também programei. Né? Chegar num trabalho que abriu meus olhos e me criou essa condição de ter uma curiosidade sobre o que é a vida. Isso é comigo. E isso não me exclui do resto e não faça com que eu seja um crítico do resto, um juiz do resto. Isso não cabe a nós. O que cabe a nós é ficarmos em nós. É produzir uma condição diferenciada no dia a dia em nós. É que isso cause uma felicidade, uma mudança tão forte em nós, que aí sim a pessoa que está do lado, alguém fala, puxa, o que você está fazendo com você? O que está acontecendo? Você está mudando, você está mais inspirado, está mais leve, está mais feliz, as portas estão se abrindo. Porque um dia eu acordei e percebi, através da voz de amigos muito queridos, que tudo que eu fiz foi contra mim, achando que eu estava fazendo coisas boas. E a minha energia, que é o sustentáculo da minha experiência holográfica, entre aspas, foi confirmando, do lado de fora, foi sabotando. É o pneu que fura, é a porta que não abre, é a pessoa que me agride, é o meu chefe que me persegue, é o emprego que eu queria que não se abre. As coisas respondem de uma maneira além da lógica humana. Aonde você vê que tem um problema, também tem uma solução. Isso está sendo dito aqui para abrir os olhos, não para dar bronca, não para criar mais culpa em quem sente culpa. Não, olha, é assim que funciona. Faz o ao contrário. Não perca seu tempo, nem no ontem, muito tempo, se você for fazer dar uma olhada nisso com carinho, e nem com ansiedade para o futuro. O Kalunga falou assim, o que você pode fazer hoje? Hoje, para se sentir bem. Só hoje. Um dia por vez. Né? Nós temos um mote aqui nesse trabalho. Eu já falei tantas coisas aqui, que tem hora que eu preciso parar para lembrar um pouco. Um dia por vez, né? Um pouco por dia, um dia por vez, todos os dias, sempre no agora. Então isso resume, né? É uma coisa que resume o que a gente tem que fazer com a gente no agora, né? Com consciência. Puxa, eu sou um infinito de verdade. Eu sou o potencial múltiplo, sensível, hipersensível, sim, que começa a perceber essa sensibilidade na medida em que eu deixo vivo a minha verdade e deixo viver a dos outros. Por que o gatilho de poder fala assim, olha, deixa os outros? Porque se você dá atenção para a dor do outro cresce, a experiência ruim volta, você continua fazendo mais do mesmo. Então, é preciso deixar, criar barreira, pele, sem agressão, mas né, às vezes essas pessoas não conseguem respeitar. Mas você, na medida em que você se retira de certas situações, faz escolhas melhores, né? Não com raiva, mas com essa compreensão, né?
sem rejeição, mas querendo compreender a si próprio, optando por cuidar de si, sem, né? Você não liga mais nada para ninguém, você vai escutar um monte de coisas desse tipo. Você não quer saber mais de ninguém? Você me odeia? Não, eu gosto de mim, eu não odeio nada. Eu não odeio ninguém. Eu não odeio o sistema. Eu não estou preocupado com a Matrix. Eu estou ocupado comigo. Né? Eu estou brincando com a Matrix, mas assim, né, você entendeu? Né? De modo particular, no seu universo particular, quando você entra de verdade nesse trabalho, começa a mudar de verdade, percebe que está sendo ensinado aqui faz muito sentido, você vai escutar críticas. Né? Você não está contra nada nem ninguém, você está a seu favor. Você está tratando a sua divindade a seu favor. Você está revertendo a autossabotagem porque você não quer viver experiências de dificuldade. A vida perde a fluidez por causa disso. Porque você programou a sua energia através da sua atitude no agora para servir os outros, achando que tinha alguém tomando nota. Não tem. Tá? Esta foi a live, aula que você não esperava, mas você precisava escutar. Tá bom? Se você tiver pergunta, agora é a hora. Se você não puder fazer sua pergunta agora, quer assistir mais umas 15 vezes, vai estar aqui no perfil, daqui a pouco eu posto de novo. Comente nesta live para poder esclarecer sua dúvida, não sei se hoje, mas amanhã, enfim, né, esses dias é um pouquinho corrido, apesar de eu não compartilhar, né, com o calendário na minha forma, né, no meu emocional, tá, eu não, né? Então você pode assistir aqui de novo, vai estar publicado daqui a pouco, e depois você pode comentar, fazer perguntar nos outros vídeos. Se você é novo aqui, assista as outras aulas que estão aqui no perfil. Tem shorts, tem exercício, tem shorts, tem um monte de coisa, mas tem um monte de aula. Todas as aulas estão publicadas aqui. Então basta você procurar um pouquinho, assistir, né? Eu vi que tem gente nova que chegou agora, por exemplo, e se interessou um pouco pelo assunto. Vai assistir as aulas, porque você vai ter um aprofundamento melhor para poder fazer pergunta, tá? Tudo é colocado aqui. Vai acabar um dia, Marco? Não vai acabar. Tá bom? Olha, eu desejo para vocês um ótimo dia, né? Para aqueles que compartilham da data, desejo, né, boas festas, né? No dia de hoje, especificamente hoje e amanhã, né? Eu não compartilho, não ligo. Pessoalmente eu não ligo, né? Mas isso não quer dizer que eu não respeito, ou desprezo, ou brigo, ou me chateio, né? Eu simplesmente me descolo. Eu uso o meu gatilho de poder, eu fico em paz, eu respeito a verdade dos outros. Tá tudo certo, né? É um jogo de consciência. Quanto mais consciência você ganha, mais no caminho do meio você entra, mais você pulveriza no seu ambiente a abertura que você tanto procura a vida inteira, um sentido, né? E aí, tudo isso que eu trouxe para você, pensa um pouquinho, faz os seus encaixes, vê se não tem a ver com as coisas que você já conhecia, mas você não sabia mexer para fazer acontecer. Não é? Então aqui, nós estamos juntos nessa jornada de mudança real, verdadeira. Um grande abraço. Eu estou vendo aqui, ó, não tem nenhuma pergunta agora, mas é o que eu falei. Se surgir pergunta, você só deixa aqui e eu depois respondo para você, né? Em outro vídeo, eu sempre vou responder porque é muito interessante. É muito interessante essa troca, porque é como eu disse, é tudo muito único na natureza. Eu estou soltando aqui uma informação geral, e aí você faz os seus encaixes, você vê as suas situações particulares, tá bem? Não tem pergunta, o pessoal está vendo aqui, então eu acho que eu vou encerrar essa live para poder publicar para vocês, e vocês refletirem daí. Tá certo? Um grande abraço, até breve. Tchau, tchau.